Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Juízes, no capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher improvável, que assim como eu, como você que está aqui hoje, mulher improvável, que o Senhor escolheu, levantou e quer usar. Talvez você chegou aqui hoje e você não se enxerga como uma mulher que o Senhor quer usar, como uma mulher que o Senhor pode usar, mas essa noite essa mentira será quebrada. É tempo do Senhor levantar mulheres que vão fazer a diferença. E não vão fazer a diferença fora de casa, mas vão começar a fazer a diferença dentro da sua casa. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês essa história tão preciosa. Eu vou ler aqui para vocês. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete-Hagoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Eu creio muito. E eu creio que aqui, nessa noite, tem mulheres assim. Mulheres que serão pioneiras em sua casa. Mulheres que serão linha de frente na batalha de muitas coisas. Mulheres preciosas que o Senhor vai levantar nessa noite para usar, em nome de Jesus. Nós lemos aqui um pouquinho a história de Débora. Débora é uma mulher muito conhecida na Bíblia. Débora é uma mulher que foi levantada por Deus para assumir um papel ali na sociedade da época muito importante. E eu acho linda a história dela. Numa época onde as mulheres não tinham tanto poder de influência, as mulheres estavam esquecidas ali. Deus levantou Débora. Deus levanta Débora. Só que quando a gente lê o capítulo 4 de Juízes, a gente só pensa nela, né? Só pensa nela. E ela realmente foi uma mulher muito importante. Mas hoje, como eu disse, o Senhor está querendo levantar mulheres improváveis. Então a gente não vai falar hoje sobre Débora, nós vamos falar sobre Jael. Nesses versículos que nós lemos aqui no início do capítulo 4, Jael nem aparece ainda na história. E a gente vai ler um pouquinho sobre ela mais para frente. Mas já digo que ela é uma mulher incrível. Uma improvável que o Senhor levantou, uma improvável que disse sim e que aproveitou uma oportunidade que estava diante dela. Normalmente, as pessoas improváveis são aquelas mais corajosas, porque elas sabem que elas não vão agir pela sua própria força. Elas sabem que elas não têm nada para oferecer sozinhas, são improváveis. Elas sabem que Deus vai colocar elas diante de situações que elas não vão poder fazer absolutamente nada sozinha, mas elas vão, porque elas confiam no Deus que as chamaram para fazer. Essa é uma grande característica das pessoas improváveis. Elas vão pela fé, porque elas sabem, elas reconhecem quais são as suas limitações, as suas fraquezas. E é por isso que a história de Jael é tão incrível. E eu queria refletir sobre isso. Guarde no seu coração, porque Deus vai levantar muitas Jael aqui nessa noite. Então, nesse momento aqui da história de Israel, o contexto era mais ou menos assim. Josué e todos os líderes que haviam convivido com ele tinham morrido. E Josué foi um grande homem de Deus, e ninguém duvida disso. Foi ele que sucedeu Moisés. Só que, se a gente pode falar que tem uma falha de Josué, ele não preparou nenhum líder que assumisse o seu lugar. E a Bíblia fala que toda aquela geração, naquele momento, não conhecia o Senhor. E nem o que ele tinha feito por Israel no passado. Eles não conheciam a história de Israel. E aí eles faziam o que Deus não aprovava, prestavam culto a outros deuses, e como forma de corrigi-los, Deus permitiu que eles caíssem nas mãos de invasores, e eles começaram a perder diversas batalhas que eles enfrentaram. Era um povo que não conhecia a história, era um povo que não conhecia Deus. E o período dos juízes foi um período muito difícil ali na história de Israel.
né? No capítulo 2, se você ler um pouquinho antes do que lemos hoje, a gente vai ver que Deus levantou juízes para governar o povo, para resolver questões internas, alguém que guiasse eles nas batalhas. Só que a Bíblia fala que bastava o juiz morrer, que o povo voltava às velhas práticas de adoração aos outros deuses. E infelizmente nós vemos isso acontecer hoje na nossa nação. Pessoas que são guiadas e conduzidas por outros líderes, e basta esse líder cair que eles começam a cometer os velhos erros. Pessoas que estão firmadas naquilo que é transitório e não em Deus que é eterno. Se a nossa vida está firmada em Deus, a gente vai ficar triste, a gente vai chorar, mas a gente não vai cair, a gente não vai voltar às velhas práticas. Se nós temos o Senhor como nosso Deus, a gente não cai quando um líder cai. Porém, Israel aqui estava perdido. Era só um juiz cair, um líder cair, que eles caíam também. E aí no capítulo 4 nós vemos que o juiz Eude morre, e como já havia acontecido antes, Israel retornava às suas velhas práticas. E aí eles caem na mão de um rei muito ruim, de um povo muito ruim, que era o rei Jabim de Canaã. E esse rei tinha um líder do exército, que era o Cícera. E eles viveram debaixo dessa opressão durante 20 anos, até que Débora aparece na história. Não é lindo? Quando Deus levanta uma mulher para mudar a história de uma nação. Sábado eu estava ali com as meninas no A Million Woman e eu pude ver o poder que há quando mulheres se unem de joelhos para clamar pelo mesmo objetivo diante do mesmo rei. É lindo demais o poder e a influência que Deus nos entregou como mulheres. E Débora é uma prova disso. Débora foi a única mulher que ocupou o cargo de juiz em Israel. A única mulher. Ela era profetisa e juíza. Foi a única mulher que teve essa dupla responsabilidade em Israel. Isso é muito lindo. E eu sinto que Deus está derramando responsabilidades maiores sobre mulheres aqui nessa noite. Mulheres que não se achavam capazes de realizar nada, Deus está derramando sobre a tua vida essa capacidade aqui hoje. E nós vemos aqui na história que Débora mandou chamar Baraque. Baraque era um homem que representava a liderança militar de Israel, comandante no exército. E Baraque obedeceu. Débora mandou chamar, Baraque obedeceu. Ele devia ter medo de Débora. Quando ela falou que tinha um recado de Deus, que era para ele ir, o homem saiu correndo, gente. Débora era uma mulher poderosa ali na época. E aí ela disse para ele, Baraque, vai preparar um exército com 10 mil homens, porque a gente precisa ir numa batalha. E é uma mensagem difícil de ser entregue. Quantas vezes Deus nos dá algumas funções, algumas tarefas que são difíceis de realizar, mas a gente precisa fazer. Débora chama Baraque para lutar contra um exército que era muito difícil. Baraque fica com medo, porque ele sabia que era uma batalha impossível de ganhar pelas suas próprias forças. E aí ele olha para Débora e entende: Débora, eu preciso da presença de Deus que você carrega. Eu preciso daquilo que você carrega para vencer essa batalha. Porque com as minhas próprias forças eu não consigo. Mulher, é tempo da gente se levantar, porque existem pessoas ao seu redor que estão padecendo, porque você não está se posicionando da maneira como você deveria estar. Pessoas que olham para você e falam: eu sei o que você carrega, eu preciso da sua ajuda, e você está com medo. Aleluia. O Senhor me mostra mulheres escondidas, com medo de ir para a linha de frente, enquanto isso uma nação perece. Quando uma mulher de Deus não se posiciona, um povo perece, uma casa perece. Mas em nome de Jesus, isso vai ser quebrado aqui hoje. Débora carregava algo poderoso e toda a nação reconhecia aquilo que ela carregava. Por isso obedeciam quando ela falava em nome de Deus. Em nome de Jesus, mulher, você carrega algo poderoso. E as pessoas que estão ao seu redor precisam receber aquilo que você carrega. Não tenha medo em nome de Jesus, mas se levante nessa noite com fé e ousadia, para que você possa fluir, para que você possa fluir. E o que eu acho lindo na vida de Débora é que ela não lutava. Débora nunca pegou numa espada. Débora não foi para a linha de frente de batalha, mas ela era aquela que viabilizava a vitória do seu povo pela unção que ela carregava. Olha que coisa linda. Não tinha habilidade de guerra nenhum, mas o povo entendeu que ela precisava estar na guerra. Gente, isso é precioso demais.
Quando as pessoas reconhecem que aquilo que você carrega é muito melhor do que aquilo que você faz. A presença de Deus na vida de Débora era tão grandiosa que somente só a presença dela ali na batalha, o povo já topou o desafio. Glória a Deus. Você vai sair daqui hoje habilitada, com coragem, com unção, com ousadia, com armas espirituais. Aleluia. Glórias ao Senhor. Quem crê nisso nessa noite? Eu creio. Eu creio e eu vejo o Senhor levantando aqui Déboras e também Jaés, para a honra e glória do nome dele. Quando Débora declarava ali no versículo 9 que nós lemos, ela vira para Baraque e fala: tá bom, eu vou com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Quando ela fala isso, a gente pensa, né, no primeiro momento que ela estava se referindo a ela mesma. Eu vou com você para a guerra, Baraque, mas Deus vai entregar a vitória nas minhas mãos. Só que não. Quem mata o comandante do exército inimigo é uma outra mulher, Jael, aquela mulher improvável que eu falei no início. E a história dela está aqui em Juízes 4, 18 ao 22. E está escrito assim na palavra do Senhor. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Venha, entra na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobrir. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão. E ele morreu. Baraque passou a procurar Cícera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela. Eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Gente, ela chamou o líder do exército inimigo para dentro da casa dela. Ela chamou o cara, colocou o cara dentro da casa dela e ela resolveu a situação daquela guerra. Estavam todos com medo. O comandante do exército estava com medo, mas aquela mulher não. Ela chamou o inimigo para dentro de casa e fez: vem aqui, que agora o papo é com eu e você aqui. Ó. Isso é muito forte. Isso é muito precioso. Jael não era nada na visão daquela sociedade. Ela não era profetisa, não era juíza, nem judia ela era. Ela era uma estrangeira. Seu marido tinha algum tipo de ligação com Israel por conta de algumas alianças ali no passado, mas ela não era judia de verdade. O seu marido também tinha feito umas alianças com os cananeus, então eles conseguiam viver em paz. Por isso que o líder do exército inimigo achou segurança de entrar ali na tenda dela, era um território seguro. Então, a atitude dela torna-se muito ousada. Ela se torna mais ousada ainda quando a gente sabe da história dela. Porque ao matar o comandante do exército inimigo de Israel, ela coloca em risco uma aliança que o seu marido tinha feito. Né, com o povo que era inimigo. Então, pensa numa mulher valente. Pensa numa mulher que não teve medo, que não teve dúvida. Ela não sabia lutar, ela não tinha experiência de guerra. A única coisa que ela tinha é conhecimento do Deus de Israel. A única coisa que ela tinha era: eu sei que esse povo é inimigo e é inimigo do Deus de Israel. E eu vou resolver essa situação. Se Deus colocou essa situação diante de mim para eu fazer, é porque eu preciso fazer algo. Ela não sabia lutar, ela não tinha experiência em guerra, a única coisa que ela tinha era experiência de cuidar do seu lar. Era isso que ela tinha. Mas ela era uma mulher disposta a ajudar o povo. Ela era uma mulher que estava inconformada com a opressão que o povo estava vivendo. E ela decidiu agir. Nós precisamos ser inconformadas com o mal que está batendo na nossa porta. A gente não pode se conformar com o mal chegando à nossa porta e nós simplesmente vemos o inimigo passando ali na nossa janela e a gente não fazer nada porque a gente está com medo. Ei, mais uma vez eu repito, aquilo que você carrega é o suficiente para que você vença o inimigo que está batendo na tua porta. Deus nunca vai procurar aqueles que são capacitados para que realizem uma missão, porque a glória seria dada para outra pessoa. Deus sempre entrega grandes missões para pessoas improváveis, que se colocam à disposição do Senhor, porque assim a glória será dada somente a Ele. Jael não tinha conhecimento nenhum, além da vivência da sua rotina de casa. Só que é exatamente isso que ela vai fazer para matar Cícera. Por quê? Porque quando ela vê o inimigo rondando a sua porta, ela chama ele para dentro e ela vai fazer aquilo que ela sabe fazer. O que ela sabia fazer? Montar a tenda.
Era uma função das mulheres montarem tenda. Ela ergue a tenda, pegava a corda, pegava a estaca e fincava a estaca na terra para montar, para deixar sua tenda de pé. Era isso que ela sabia fazer. E ela chama ele e fala: vem aqui. Eu não sei lutar, mas eu sei fazer um negócio aqui. E eu posso resolver o problema de Israel. Sabe por que a gente não vence algumas batalhas em nossa vida? Porque a gente não quer nem sequer enfrentá-las. A gente não quer nem tentar. A gente desiste antes mesmo de tentar. Jael não se intimidou. Aquele inimigo passou diante de várias tendas e ninguém chamou ele para dentro. Ninguém teve coragem de enfrentar. As pessoas desistiram antes mesmo de tentar. Jael não se intimidou, ela simplesmente chamou a batalha para si e decidiu lutar, confiando que Deus estaria com ela. Ela convidou aquele homem para entrar, alimentou ele, fez tudo o que qualquer mulher naquele tempo faria. Só que Jael tinha algo a mais dentro de si. Algo que foi fundamental para exercer aquela tarefa que estava diante dela. Jael tinha coragem. Jael tinha certeza no Deus de Israel. A Bíblia fala que assim que ela alimentou aquele homem, deu tudo o que ele precisava, fez com que ele confiasse nela, até o ponto dele dormir. Ela foi, pegou as estacas que mantinham sua tenda de pé e usou para matá-lo. Ela pegou aquilo que estava em suas mãos, o que ela tinha, e era o suficiente. Aquele pouco que você tem, que você olha e fala: Senhor, são só estacas. Aquele pouco que você pega dentro da sua casa e você olha e fala: como que eu vou vencer com esse pouco que está aqui nas minhas mãos? É o suficiente quando a gente entrega nas mãos do Senhor. Ela usou suas próprias habilidades e ferramentas que estavam disponíveis em sua tenda para lutar. E Deus fez com que ela vencesse. Ela não teve medo quando ela olhou ao redor e viu que não tinha nenhuma arma de guerra ao seu alcance. Muito pelo contrário. Ela foi, pegou o que tinha dentro de casa, confiou em Deus e falou: eu vou lutar. Essa opressão vai acabar agora. Esse inimigo vai ser derrotado agora. E o que depender de mim, ele não vai mais oprimir o povo de Deus. O que depender de mim, esse inimigo não vai mais oprimir a minha casa. O que depender de mim, eu vou lutar, porque eu não aceito mais essa situação. Eu não aceito mais ver o inimigo rondando a minha tenda, rondando o meu povo, oprimindo o meu povo. Eu vou lutar. Eu não sei quais são as armas que você está esperando que caem nas suas mãos. Eu não sei quais são as armas que você está esperando para que você possa ir e enfrentar o que está diante de você. Mas hoje o Senhor te manda ir à luta. Porque por mais que você não esteja vendo hoje, ele já te equipou para vencer, aleluia. Por mais que você não consiga contemplar hoje, ele já te equipou com você para vencer. Precisamos entender que a chamada divina nunca vem só, mas é sempre acompanhada pela provisão do Senhor. Se Deus tem te despertado para fazer algo, se ele tem te colocado diante de desafios, de situações difíceis, creia que ele já te equipou para vencê-las. Se nós estamos em Cristo, tudo que está acontecendo no nosso redor é permissão dele. A sua vida, a sua casa não está nas mãos de Satanás, mas está nas mãos do Senhor. E se ele colocou essa situação diante de você, é porque ele já te equipou para vencer. Em nome de Jesus. Se você tem sofrido porque se acha incapaz de fazer algo por essa situação que está aí atormentando a sua vida, que está batendo na tua porta da tua casa, se você se acha uma improvável, creia que os improváveis conseguem ir muito além, porque eles confiam no Senhor. Em nome de Jesus. Não espere que nada de extraordinário aconteça ou apareça nas suas mãos. Às vezes a gente fica dentro de casa esperando que algo caia do teto ou que alguém bata na nossa porta entregando algo. Deus pode fazer tudo isso? Pode. Só que hoje o Senhor te diz: filha, eu já te entreguei aquilo que você precisa para lutar. Aquilo que você carrega é o suficiente para que você vença essa luta. E você pode dizer para mim: pastor, eu estou me sentindo tão vazia. Eu sinto que eu não estou carregando nada nessa noite. Que seja quebrada hoje essa mentira em nome de Jesus. Em você habita o Espírito Santo. Em você habita o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo diante dos mortos. Em você habita o mesmo Espírito que curou os enfermos, que cura, que liberta, que sara. Em você habita o Espírito da ressurreição. Então você já está equipada para vencer, minha irmã. Não caia nessa cilada de Satanás, porque tudo que ele quer fazer é te desanimar. É mostrar para você que você não é capaz de realizar nada. Está repreendido hoje em nome de Jesus. Para ir além, para vencer, você não precisa de nada extraordinário. Você só precisa confiar no Deus
que é extraordinário, naquele que provê todas as coisas que nós precisamos. As batalhas mais incríveis são vencidas quando ninguém está vendo. Já percebeu isso? É aquele momento que você dobra o seu joelho no teu quarto, que você começa a clamar ao Senhor e você começa a chorar, e de repente vem o alívio, vem o renovo, vem a estratégia, alguém te liga, alguém te dá uma notícia boa. Já percebeu que as batalhas mais incríveis a gente vence sem que ninguém veja? Normalmente é com o joelho no chão, só você e Deus. E a história de Jael nos mostra exatamente isso. Ela venceu um exército inimigo, uma guerra dificílima, e ninguém viu. E para ela pouco estava importando quem estava vendo, quem não estava vendo. Para ela importava acabar com aquele inimigo que estava rodeando a sua tenda. Fincar as estacas e crendo no Deus de Israel. A história de Jael nos mostra um exemplo de uma mulher que foi ousada, uma mulher que foi corajosa, uma mulher que confiou em Deus, que soube aproveitar a oportunidade que o Senhor estava colocando diante dela. Uma mulher que soube aproveitar o que tinha à sua disposição com muita coragem. Ela foi lá, enfrentou a situação e venceu. Uma mulher que viu o inimigo rondar a sua tenda e não ficou em casa chorando, reclamando que ela não tinha nada o que fazer. Uma mulher que viu o inimigo oprimindo o seu povo e não ficou em casa se lamentando com Deus. Uma mulher que viu o inimigo batendo ali na porta da sua tenda e decidiu agir, mesmo que a vitória fosse improvável. Uma mulher que respirou fundo, pegou a sua estaca, falou: Senhor, eu vou. Se o Senhor está abrindo essa oportunidade para mim, é porque o Senhor já me capacitou para isso. Eu vou vencer. Eu vou lutar. Eu não vou desistir. Eu vou pegar a minha estaca e esse mal vai ter que cair agora em nome do Senhor Deus de Israel. Aleluia. Ou eu vejo o Senhor levantando aqui mulheres que já estavam prostradas dentro de casa. O inimigo rondando a tua casa e você já aceitando essa situação. Está repreendido hoje em nome de Jesus. Levanta, mulher, pega essa estaca e finca no chão e declara: aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui tem uma mulher posicionada, aqui tem uma mulher corajosa, aqui tem uma mulher de fé, aqui tem uma mulher de oração e aqui você não vai entrar. Ou melhor, você só vai entrar para ser derrotado. Em nome de Jesus. A minha oração nesse dia é para que você contemple ao seu redor a maneira como Deus está te capacitando para vencer. Não vai ser igual a sua vizinha. Não vai ser igual a tua irmã. Cada um tem as suas guerras. E para cada guerra o Senhor dá estratégias diferentes. Se para você foi uma estaca, agarre ela e creia que ela é suficiente. Para tua vizinha, Deus está dando um martelo e ela vai utilizar o martelo da melhor forma possível. Para algumas mulheres, Deus está dando um outro direcionamento e assim o Senhor vai dar a vitória para essas mulheres. O importante é você olhar e agarrar a provisão que o Senhor já colocou nas tuas mãos. Sabe aquele sonho, aquele projeto que está tanto tempo parado, está apenas no seu coração? Que a história dessa mulher incrível possa te encorajar a ir além, a não mais ter medo, mas a ir além. Só que para ir além é preciso ter fé e coragem. E é isso que eu quero declarar sobre você aqui hoje. Fé para colocar diante de Deus a sua vida, crendo que Ele vai te conduzir. E coragem para romper limites e barreiras que muitas vezes só existem na nossa mente, que nem são reais, mas que a gente coloca diante de nós. Coragem para dar um passo além daquilo que esperam que façamos. Ninguém esperava que aquela mulher fizesse nada. A expectativa sobre Jael era que ela cuidasse da sua tenda, que ela cuidasse da sua casa. Mas a coragem dela falou: não, eu posso fazer algo, então eu vou além. Eu posso fazer mais, então eu vou além. Não existem limites para aqueles que creem no Senhor. Não existe limite para aquela que carrega a presença do Senhor. Não existe limite para quem confia no seu Deus. O único limite que você está parado é o limite que você mesmo colocou para você, porque para Deus não há limites. Então, em nome de Jesus, se liberta disso hoje, rompa e vai fazer aquilo que está diante para que você faça. Eu quero declarar coragem sobre a tua vida hoje. Coragem para ir além, independente do que estão falando, independente do que esperam, porque o que realmente importa é o que Deus diz sobre nós. E Ele te diz hoje: você é Jael, você é Débora.
Você é a mulher que eu escolhi para vencer essa guerra. Você é a mulher que eu vou levantar para vencer esse exército. Você é a mulher que eu vou levantar no meio do teu povo, da tua nação, para vencer essa batalha. Creia. Somente creia naquilo que Deus pode fazer. Eu queria que, com um ato de fé, você olhasse para as tuas mãos agora e você começasse a contemplar aquilo que o Senhor está colocando diante de você. Eu queria que, com um ato de fé, você começasse a contemplar a provisão do Senhor vindo sobre a tua vida hoje, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Parece tão pouco. Uma estaca parece nada diante do desafio que está diante de você. Mas o Senhor te diz, filha, é o suficiente. É o suficiente. Não duvide, é o suficiente. Eu quero unir a minha fé com a sua hoje e declarar que esse inimigo que está te rondando, que está tirando o seu sono, não tem poder sobre a tua vida. Ele não vai te parar. Ele pode estar gritando bem alto e é isso que o inimigo faz mesmo. Ele lança palavras, ele grita bem alto, que é para te intimidar. Mas você não vai cair nessa intimidação. Você vai se levantar nessa noite e vai botar esse inimigo para correr. Seja na sua mente, seja no teu casamento, seja na vida dos teus filhos, seja no seu trabalho. Você vai colocar esse inimigo para correr. Você vai fincar uma estaca. Você vai fazer aquilo que o Senhor está te mandando fazer com aquilo que está nas tuas mãos e vai dizer: aqui não, aqui não, aqui tem uma Jael posicionada, aleluia, e aqui você não vai vencer. Oh, eu sinto o Senhor agora capacitando mulheres que estavam exaustas, mulheres que estavam cansadas. Eu sinto o Senhor agora renovando a vida de muitas aqui que chegaram sem forças nessa live aqui hoje. Mulheres que falaram, eu não sei nem o que eu vou fazer nessa live hoje. Eu sinto o Senhor te renovando, abrindo a tua visão para que você enxergue ao teu redor hoje. Eu sinto o Senhor dizendo, filha, não é hora de baixar a guarda. É hora de se levantar, porque o inimigo está rodeando, mas não temas. Não temas, não temas, não temas. Não temas, porque essas estacas é o suficiente. Aleluias. Aleluias, eu sinto agora a unção do Senhor descendo sobre a vida de muitas aqui, quebrando muitas barreiras na sua mente, quebrando muitas barreiras nas suas emoções, aleluia. Eu sinto o Senhor te mostrando que esses limites, essas barreiras, elas são irreais, são mentiras que o inimigo tem colocado e você tem acreditado e tem tomado para você, em nome de Jesus. Ninguém acreditava em Jael. Mas o Senhor sabia que dentro dela tinha algo muito poderoso, uma vontade de vencer. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam que você vai ser capaz de realizar isso, mas pouco importa. Se o Senhor te chamou, Ele está te renovando aqui hoje, Ele está te restaurando aqui hoje. E você vai transbordar a presença dEle na tua vida de uma maneira poderosa. Eu oro para que haja um renovo sobre a tua vida. Eu oro para que haja uma unção de ousadia sobre você. O Senhor não te chamou para ficar parada vendo o inimigo rodear a sua tenda. O Senhor te chamou como Jael. O Senhor te chamou como Débora. Cada uma na sua função, cada uma com as suas habilidades, mas prontas para vencer o inimigo. Em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada filha tua que está aqui nessa noite. Só o Senhor sabe como essas mulheres entraram aqui nessa live. Só o Senhor sabe como foi o dia delas. E eu sinto o Senhor derramando agora uma porção dobrada sobre cada uma. O Espírito Santo vai manifestando a tua presença agora em cada lar. Vocês vão começar a sentir a presença dele agora no teu lar. Começa a pedir. Começa a pedir. Fala, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Começa a pedir. Espírito Santo, eu quero ver sinais aqui na minha casa da tua presença. Eu quero sentir a tua presença. Começa a pedir. Espírito Santo, vem. Sintam uma brisa suave agora soprando na tua casa. Sinta um toque da presença do Senhor. Sinta a paz te enchendo, te envolvendo agora nesse momento. Começa a pedir, Espírito Santo, vem. Oh, shurikandereba, shuriandereba. Oh, Espírito Santo, vem com a tua presença. Marca-nos aqui nessa noite, Senhor. Visita agora as tuas filhas, Pai. Vai liberando agora a mente, o coração de cada uma delas.
Espírito Santo, flua, vai fluindo com o teu poder sobre cada uma. Mulher, você é Jael. Você é aquela mulher que é ousada. Aquela mulher que não teme o inimigo, mas que chama para a luta, que chama para a batalha, porque confia em Deus. Mulher, você vai sair daqui hoje com a sua identidade restaurada no Senhor. Você vai sair daqui hoje renovada no Senhor, em nome de Jesus. As pessoas olham para você e falam, não vai conseguir. Você fala, vou. Eu vou. Eu sei que eu sou uma improvável, mas eu sirvo um Deus extraordinário e eu não vou desistir, eu não vou recuar. Eu vou. Eu vou, em nome de Jesus. Sinta o Espírito Santo agora te tocar. Sinta o Espírito Santo agora te renovar. Andressa, eu quero declarar a bênção sobre a tua casa aqui hoje. Todas as cadeias que têm aprisionado a sua mente, o seu coração estão sendo quebradas aqui hoje. Não duvide daquilo que o Senhor ainda pode fazer no meio dos teus. Eu escuto barulho de cadeias quebrando na tua casa, no meio da tua parentela. Cadeias sendo quebradas aqui hoje, em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder para aprisionar ninguém nesse lar. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, sopra agora um vento de liberdade sobre essa casa. Sopra, Senhor, um vento de liberdade sobre essa casa, em nome de Jesus. Receba agora, receba agora. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Ana Carolina, receba a bênção do Senhor agora sobre a tua família, sobre a tua vida. Receba agora um renovo do Espírito sobre você neste momento. Flua, Espírito Santo. Vá de encontro à tua filha agora, Pai. Vai liberando agora, Senhor, em nome de Jesus. Oh, presta atenção. A partir de hoje, o inimigo que te rodeia não vai mais trazer medo e não vai mais te paralisar. A partir de hoje, você não vai mais recuar. A partir de hoje, quando vier uma ameaça bater na tua porta, você vai pegar, você vai lembrar dessa palavra e desse dia, porque o Espírito Santo está te marcando aqui hoje. Quando o inimigo vier rondar a tua porta, você vai pegar a sua estaca e vai dizer, aqui não. Não aceite viver dessa forma. Em nome de Jesus. Amém, Rebeca. Toda opressão agora está sendo repreendida da sua casa. Em nome de Jesus. Sai agora todo espírito de opressão. Sai agora todo espírito maligno. Meus irmãos, nós estamos numa semana que é a semana de Halloween. Muitos crentes não dão importância para isso, fala que é bobeira ou fala que não é, mas a verdade é que no mundo espiritual portais se abrem nessa semana, e mais especificamente no dia do Halloween. Assim como nós estamos nos preparando para viver algo, o inferno também se prepara. A boa notícia é que não há nada que possa impedir o fluir de Deus nas nossas vidas. A boa notícia é que nós estamos lutando uma guerra num exército que já é vencedor. Nós estamos lutando uma guerra onde nós sabemos qual é o fim. A minha Bíblia mostra qual que é o fim dessa guerra. Jesus Cristo já venceu. Então não temas, não temas. É uma batalha? É, mas ela já foi vencida. E a palavra de Deus nos garante. Então firme a tua vida, firme a tua casa nessa verdade. Não há nada que possa te parar. Mas esteja posicionada, esteja atenta durante os próximos dias. Amém? Eu quero repreender agora toda opressão maligna da sua vida, do seu coração, da sua mente, das suas emoções. Esteja ligada, esteja posicionada, se possível, jejue, ore, feche todas as brechas e o mal não vai poder entrar. Não pode, o inimigo não pode te tocar. Você tem um dono, você pertence a um Senhor. E como é bom dizer isso, Senhor, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Aleluia. Diga isso, a minha vida é do Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. Os meus filhos são do Senhor. A minha casa é uma casa de paz. Começa a declarar isso. A minha casa é uma casa de paz. Minha casa é morada do Espírito Santo de Deus. O meu coração é morada do Espírito Santo de Deus. Em mim habita o Espírito da ressurreição. E o mal não pode me tocar. O mal não pode me parar. O inimigo não pode me vencer, porque o meu Deus já venceu todas as guerras e todas as batalhas por mim.
Tome posse e comece a declarar isso sobre a tua casa, em nome de Jesus. Você pode dizer, pastor, eu não tô vendo vitória, eu não tô vendo essa derrota. E quem disse que a guerra acabou, minha irmã? Quem disse que a guerra acabou, não é o fim. Não pegue essa batalha e já decrete como sendo o final dessa guerra. Não, não é o fim. Quem dá a última palavra é o Senhor. E nós vamos ficar aqui posicionadas como Jael estava até que ele diga que é o fim. Lembre-se que a guerra que Jael foi usada para vencer já era uma guerra que para o povo de Israel já estava vencida. Era uma guerra impossível de vencer. E o que Jael fez? Ela desistiu? Não. Ela foi para cima. Ela pegou a estaca dela e foi para cima. E é isso que a gente precisa aprender. Não é porque o inimigo está soprando palavras de ameaça para nós que a gente vai desistir, não. Nós iremos contra ele, com aquilo que nós temos na mão, com o coração cheio de fé e esperança, dizendo: nós vamos vencer. Nós vamos vencer, porque o que habita em mim é mais poderoso. Seja renovada aqui nessa noite, em nome de Jesus. Seja marcada pelo Espírito Santo aqui hoje, em nome de Jesus. Não recue, não recue, mas pegue aquilo que o Senhor já colocou nas tuas mãos e vença isso, e vença essa batalha. Amém? Essa guerra não é sua, mas é do Senhor. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua casa, a bênção de Deus sobre a tua vida, a bênção do Senhor sobre essa situação no trabalho que está impossível de lidar. Eu quero declarar a bênção do Senhor. Quero declarar a provisão do Senhor sobre a tua família. Não vai faltar nada, minha irmã. Amanhã você vai testemunhar um milagre chegando, batendo na tua porta. Não temas. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando dessa situação. Coloque diante dele e fala: Senhor, eu não sei o que fazer. A única coisa que eu tenho nas minhas mãos é uma estaca. E prepare-se para viver a provisão do Senhor na sua casa, na sua família. Coloque essa situação diante do Senhor e fala: Deus, eu só tenho 2 estacas. É só isso que eu tenho. Eu tenho 2 estacas e a confiança de que o Senhor pode fazer grandes coisas. E é isso que você precisa. Eu quero declarar céus abertos agora sobre tua família, sobre o teu lar. Bênçãos chegando sobre a tua casa. Renovo do Espírito Santo chegando sobre o teu coração. Em nome de Jesus. Você vai dormir uma noite como você nunca dormiu antes. Você vai viver dias como você nunca viveu antes. A situação pode até não mudar, mas a tua postura vai mudar. A tua visão vai mudar. E a tua mente será renovada. Será transformada em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus pode mudar a situação de um dia para a noite? Pode. Mas eu quero declarar que se ainda não for o tempo, você vai permanecer, porque a tua mente foi transformada hoje, a tua fé foi restaurada e a tua visão foi renovada. Em nome de Jesus. Receba hoje uma dose extra do céu sobre a tua vida, de unção, de coragem, de ousadia. E prepare-se para viver uma nova estação, como você nunca viveu antes. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Fiquem na paz. Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Tenham uma noite abençoada e um dia abençoado amanhã, em nome de Jesus. Um beijo.